De acordo com o químico Linus Pauling, para ter uma boa ideia, antes você precisa ter muitas ideias. Nessa aula sobre o mapa do tesouro, eu vou te ensinar sobre logotipos, estilo de criação e um macete incrível para a combinação de ideias. Então fica aqui até o final que a aula está muito massa. Mas antes, me diz o que você está achando da imersão. A área de comentários é feita para você se expressar sobre os insights de cada novo conteúdo. E se você não assistiu às aulas anteriores, assista. É muito importante que você veja todas as aulas, pois cada uma delas faz parte de um quebra-cabeça que estamos montando juntos no decorrer de cada aula. O assunto rascunho revela muitas dúvidas para designers iniciantes. E o objetivo dessa aula é sanar todas elas, certo? E como você deve imaginar, a principal dúvida desse assunto é: Éricles, eu não sei desenhar, posso criar logotipos? Design não é a mesma coisa que desenho. Sua habilidade em uma coisa não indica necessariamente habilidade em outra. Design é projeto, a conexão entre problema e solução. Segundo o diretor de arte da CBS, design é projetar algo para ser comunicado para alguém. E o papel do designer é garantir que a mensagem seja comunicada adequada e precisamente. Éricles, então quer dizer que a minha habilidade com desenho não vale de nada? Pelo contrário, sua habilidade com desenho será muito bem recebida, mas não é o diferencial para fazer projetos de logotipos. Apesar de estarmos falando sobre o rascunho, a ideia para o desenvolvimento de logotipos não envolve uma grande habilidade com desenho. Talvez algumas formas geométricas básicas. Segundo o escritor Richard Perassi, existem 3 estilos de criação de logotipos. São eles: visual naturalista, emocional expressivo e racionalista simbólico. Se estudarmos a evolução dos logotipos mais famosos, percebemos a dominância do último estilo. Vou explicar de maneira bem simples. O estilo naturalista, o primeiro, promove uma representação muito parecida com a realidade, mais próximo com o modo que a gente, como ser humano, percebe o mundo. Um exemplo prático disso é o logotipo da Shell em 1909. O estilo expressivo possui um acúmulo de formas e tem a expressão gestual do artista, excesso de manchas e linhas. Pode ser visto de maneira prática no primeiro logo da Apple. Perceba que o excesso de detalhes bem parecido com o rascunho de uma pintura clássica. E por fim, o estilo simbólico, que é oriundo do desenho técnico. Esse estilo organiza e simplifica as formas naturais através dos elementos geométricos básicos. Pode ser visto na maioria dos logotipos da atualidade. Na minha pesquisa sobre redesigns dos anos 2020 e 2021, encontrei um padrão muito interessante que eu quero compartilhar com você. Houve um redesign em massa da indústria automotiva, e essa mudança combina muito com o novo posicionamento das empresas acerca dos veículos elétricos e conexão ao mundo digital. O padrão que muitos têm seguido é desenho limpo, livre de sombras e cromados e mais simples possível. Você pode conferir isso nos redesigns da Volkswagen, Kia, GM e Nissan. Mas isso não é exclusividade desse setor. Pode ser visto também nas marcas das maiores empresas do mundo, como Apple, Microsoft, McDonald's, Google e Facebook. A regra é comunicar com clareza, mas essa escolha não é arbitrária. As marcas têm seguido o estilo racionalista por um fator muito importante, que são os pontos de contato. Pontos de contato é a interface que conecta a marca ao consumidor, um aplicativo, placa, cardápio, cavalete, crachá, entre outros. Todas essas são interfaces que a marca precisa atuar e para que isso seja possível, precisa manter sua essência. Imagine que a gente vai utilizar o logotipo da Apple de 76 nos celulares e notebooks, que são os principais pontos de contato da marca. Será que a gente vai ter legibilidade? Eu tenho uma leve impressão que não. O desenho não é flexível, possui muitos detalhes que não fazem diferença. Einstein já disse uma vez: qualquer idiota consegue fazer coisas cada vez mais complexas. É preciso um toque de gênio e muita coragem para se mover na direção oposta. Eu não estou chamando ninguém de idiota, certo? São projetos que faziam sentido à época. No caso da Apple, a mudança do logotipo ocorreu 1 ano depois. Só quero falar que fazer o simples muitas vezes é mais difícil do que fazer o complexo. E se as grandes marcas estão nos mostrando esse movimento intencional e bem justificado para a simplicidade, por que a gente não vai ouvir? E nessa imersão, a gente está trabalhando com a categoria de logotipos conhecida como isotipo ou símbolo. Existem várias categorias para os logotipos, e para que você entenda melhor o que a gente está fazendo aqui, eu vou te explicar cada um deles. Tudo começa com o imagotipo, que também é conhecido como combination mark. É a combinação de texto e símbolo, que gera 2 fontes de reconhecimento. Exemplos disso podem ser o YouTube, Puma, Lacoste, Spotify e Microsoft. A próxima categoria é o logotipo. Nessa categorização,
refere-se apenas ao texto que representa a marca. Exemplos disso são Google, Sony e FedEx. Dentro dessa categorização, existem a lettermark e a wordmark. Enquanto a primeira são as iniciais ou abreviações de uma marca, como IBM e CNN, a segunda apresenta apenas o nome da empresa como representação visual, tipo Disney, Coca-Cola ou Canon. A terceira categoria é o isotipo ou símbolo, que é uma das partes de um imagotipo e precisa necessariamente de anos de reconhecimento para funcionar sozinho. Exemplo disso são Apple, Twitter, Mitsubishi, etc. E para finalizar, temos o isologo ou emblema, que é a integração entre o símbolo e o texto. O principal problema é a falta de flexibilidade. No isologo, é preciso ter muito cuidado para não termos problemas de legibilidade. Exemplos disso são NASA, Claro, Pizza Hut, Harley Davidson. Nessa imersão, o nosso propósito é a construção de um símbolo. Se fôssemos falar sobre tipografia, já daria uma imersão inteira só para isso. Como eu sei que você fez tudo certinho, desde o briefing até as referências, a gente tem os melhores insumos para trabalhar com o rascunho nessa aula. E uma das maneiras de trabalhar ideias utilizando a técnica generativa que eu falei na última aula é através do método morfológico. Morfologia é o estudo da forma, e o método morfológico é uma abordagem sistemática para analisar a estrutura de uma forma e ideia através de combinações. Esse método foi criado pelo astrônomo suíço Fritz Zwick em 1940 e serve para ampliar as possibilidades de combinação dos componentes necessário como uma estratégia de diferenciação. O método é formado pela matriz morfológica e o critério de seleção. A matriz morfológica é uma matriz que possui colunas e linhas com parâmetros para a solução de um problema. A primeira coluna consiste nas características relevantes do problema, isto é, as palavras-chave que a gente construiu lá no mapa mental. Você vê? Está tudo conectado. Enquanto isso, as colunas subsequentes possuem soluções visuais para os problemas propostos. Cada linha possui uma solução visual específica para cada palavra-chave. O principal critério de seleção será o briefing e a pesquisa. Se quiser ser mais específico, use as palavras-chave de mais baixo nível, ou seja, as extremidades do mapa mental. E essa aqui é a nossa matriz morfológica. De um lado a gente tem as palavras-chave, do outro lado a gente vai ter as soluções visuais que cada palavra-chave pode se desmembrar. Por isso, é tão importante que a gente utilize o mapa mental para descobrir palavras-chave relacionadas e explorar mais no universo da marca que a gente está trabalhando. Mas para isso, vamos supor um exemplo aqui. Estou com a minha canetinha. Éricles, eu posso fazer esse mapa aqui utilizando a régua? Pode. Éricles, eu posso imprimir um modelo desse aqui para poder utilizar? Pode. Éricles, eu posso fazer isso no computador? Pode, meu bombom. Você pode fazer qualquer coisa da maneira que você se sentir mais confortável. Eu prefiro utilizar aqui o famoso caneta e papel. Me sinto mais confortável assim. Vamos supor então que a gente tem um conjunto de palavras-chave só para você ver como pode ser preenchido os itens de uma matriz morfológica. Palavra-chave, fofo. Certo? Eu posso pesquisar aqui no Google e ver o que fofo me retorna. Mas é interessante que no primeiro momento eu trabalhe com as coisas que estão na minha cabeça e a partir desses primeiros insights eu já tenho um guia de busca. Então fofo me lembra nuvem. Nuvem pode ser representada assim, né? Olha que legal. Ah, Éricles, mas precisa saber desenhar para fazer isso? Perceba que a gente não está trabalhando com um alto nível de fidelidade, não precisa ser um expert no desenho para chegar nesses resultados. Até porque, como você já viu no decorrer da aula, o estilo dominante na criação de logotipos é um estilo que não exige de você habilidades altíssimas com desenho, rachuras e 3D e não sei o que lá em sombra. A gente pode trabalhar com esse modelo bem sintético para a criação das nossas representações visuais de símbolo. Eu acho que nuvem representa... Eu acho que nuvem não tem outra forma de expressar, né? Não sei que seja assim. Poderia pesquisar mais sobre isso e ver outras imagens. Fofo me lembra travesseiro. Posso desenhar um travesseiro aqui. Fofo me lembra aquele emoji lá. Ele é assim, né? Um sorriso pode ser fofo. Um sorriso menos psicopata que esse. Que sorri com os olhos. Que interessante, né? A gente pode trabalhar mais com isso aqui. Caso te faltem ideias, tanto de como representar, como também de soluções visuais que representem as palavras-chave, vai no Google, digita a palavra-chave, tanto em português como em inglês,
para você encontrar. Eu faço um estilo de busca que é, ao invés de colocar só a palavra-chave, eu coloco ela complementada com icon, que aí eu tenho uma representação totalmente sintética daquela coisa. Se eu colocar cute na busca, eu vou ter um resultado que é interessante, se encaixa nesse estilo racionalista simbólico que a gente está trabalhando aqui nessa imersão. Eu estou pegando qualquer palavra que vem na minha cabeça, tá? O seu vai estar todo conectado com as etapas anteriores. Vamos colocar aqui então, dinâmico. Gosto dessa palavra, dinâmico. Eu acho que dinâmico tem a ver com velocidade. Velocidade pode ser representada com um raio, né? Melhor bem desenhado, né? Velocidade. Coisas na diagonal representam velocidade. Pessoas correndo representam velocidade. Eu acho que as pessoas correm assim. Me lembra as setas dinâmicas, né? Apontando para cá. E disso aqui você vai explorando novas e novas e novas ideias. Só que lembra que eu falei que o método morfológico ele é formado tanto pela matriz, que é isso aqui que a gente está fazendo, como também pelo critério de seleção. O critério de seleção nada mais é do que a mensagem que aquela marca precisa transmitir. Você pode pegar uma caneta de outra cor e escrever as mensagens que a marca quer passar aqui. Você vai escrever 1, 2, 3, todas as mensagens que aquela marca quer passar. É isso que vai embasar as decisões de você falar que eu posso trabalhar com esse símbolo porque ele condiz com isso, isso e isso. E se eu trabalhar o raio junto com a ideia de sorriso, será que um sorriso com raio vai ser interessante? E você vai meio que classificando algumas soluções visuais para na próxima fase de rascunho você conseguir combinar elas. E essa parte de combinação não tem um segredo, tá? Vai muito de você entender se você quer fazer a combinação. Caso positivo, você precisa explorar no máximo de maneiras possível. Aqui, nesse exemplo hipotético, esse símbolo e esse símbolo, eles condizem com as mensagens que a marca quer passar. Então, eu levo eles para a próxima fase e trabalho ambos eles. Uma coisa que pode te ajudar no preenchimento das soluções da matriz morfológica é a semiótica. Semiótica é a filosofia científica da linguagem, também conhecida como teoria geral dos signos. Eu sou de Câncer. Mas não é esse tipo de signo, não. Então que tipo de signo é esse? Já falei, são signos da semiótica, a teoria geral dos signos. Tudo estressadinho, só pode ser de Áries. Segundo Décio Pinatari, o signo na semiótica é uma coisa que representa outra. Imagine um cachorro. Existem várias formas de representação de um cachorro na sua mente. Pode ser a palavra cachorro escrita em português, um latido, a textura do pelo, a imagem de um cachorro e por aí vai. Cada uma dessas coisas é um signo e existem 3 formas de que um signo media um significado: ícone, índice e símbolo. O ícone possui uma relação de semelhança entre objeto ou coisa. Ele pode se valer de cor, forma ou outros elementos gráficos que cria uma conexão direta entre a imagem e a ideia. O índice indica a existência de algo sem a necessidade de se parecer com a coisa em si. Se continuarmos pensando no cachorro, o índice pode ser uma pegada, um latido, a coleira. Em outras palavras, índice é tudo aquilo que indica a presença de um objeto. Vou deixar mais fácil ainda. Você está na sua festa de família e sente um cheiro de derby. Isso pode ser um indício de que sua tia Dulce está chegando perto. Sua tia não é um cigarro, mas com certeza esse cheiro é um indício da sua presença. E por último, o símbolo, que é uma representação abstrata dos signos. Os símbolos são construídos através de convenções e existe uma linha muito tênue entre ícone e símbolo. Pense no símbolo da porta dos banheiros. Nele existe uma semelhança com a figura humana, só que estamos tão acostumados com isso que acaba representando quem pode usar aquele banheiro. A mesma coisa acontece para o disquete, que hoje é símbolo de salvamento na maioria dos softwares. E mesmo que hoje em dia a gente não use e a representação seja iconográfica, ele se mantém no nosso imaginário como um símbolo. Utilizar esses recursos na sua matriz morfológica pode ajudar muito a pensar fora da caixa e explorar melhor cada palavra-chave. Éricles, devo fazer um rascunho com ou sem grids? Eu não sei o que melhor se encaixa ao seu estilo. Eu prefiro criar sem grids e depois me resolvo no Illustrator. Sinto que assim eu consigo trabalhar de cada forma e depois posso pensar nas relações que eu vou criar através dos grids. Éricles, mas eu preciso criar no papel? Eu prefiro ir para o software de cara. Depende da sua familiaridade com o software e da sua maturidade com a solução que você está pensando. Nessa imersão, eu estou te mostrando o desenho de um processo geral de desenvolvimento de logotipos.
nada impede que você faça algo diferente. Eu prefiro fazer no papel porque trabalho melhor as possibilidades, mantenho um histórico de soluções e posso trabalhar com todo o meu corpo. Então, se eu acho legal para mim, vou recomendar para você. Chegamos ao final da penúltima aula da imersão do zero ao logotipo. E como eu imagino que sua mente está borbulhando com toda essa informação, eu vou pedir para que você compartilhe seus principais insights aqui na área dos comentários. E aqui na área de recursos, você pode fazer um download da apostila desse módulo. Se você está participando do desafio, eu quero te parabenizar antes de qualquer coisa. Eu tenho certeza que estudar todas as aulas e fazer todas as tarefas vai te garantir um enorme diferencial. A tarefa do dia é: crie a sua matriz morfológica com pelo menos 5 palavras-chave e 5 soluções visuais para cada uma. Exercite os ícones, índices e símbolos de cada signo ou palavra-chave, se você preferir, e documente tudo isso. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na próxima.